meninos do 8º ano, né? Então, agora a gente vai ver outra matéria, né? A gente viu a regra de 3 simples, né? No ano passado também a gente viu. Agora a gente vai ver a regra de 3 composta. Vamos ver qual que é a diferença deles, né? Então, vamos lá. Tá, a regra de 3 composta, ela na verdade, ela é usada quando tem mais de 2 grandezas. Olha o exemplo aí de baixo, ó. Por exemplo, em 8 horas, tá vendo? Horas, uma grandeza. 20 caminhões, então caminhões é outra grandeza, descarregou 160 metros cúbicos de areia, outra grandeza. Então a gente tem aí, ó, tempo, tem aí os caminhões e temos aí, ó, o metro cúbico que é de área. Então tem 3 grandezas. Na regra de 3 a gente só tinha 2, né? Por exemplo, tinha lá uns objetos, né? Tantos objetos lá custava R$ 56. Se for mais não sei quantos objetos, vai custar quanto? É só 2 grandezas, objeto e preço. Aqui a gente tem 3 grandezas, né? Que vai estar aí relacionado com as horas, com os caminhões e com a quantidade de areia. Então é 3, por isso ela é regra de 3 composta. Tá? Então pode aparecer 3, 4, 5, não importa. O jeito de fazer, vocês vão aprender aqui, ó, vai ser o mesmo, tá? Então, aí terminando só de ler a pergunta. Então, em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, presta atenção como é que a gente vai montar essa continha aqui. Tá, então aqui eu coloquei, ó, no quadro, o que as grandezas aí, né? No caso, falou assim, ó, em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Aí depois vem onde que vem a pergunta, né? E em 5 horas, quantos caminhões? Eu não sei quantos caminhões que são. Então, o que que eu vou chamar aqui, ó? Eu vou chamar de X. Então, quantos caminhões vai descarregar 125 metros cúbicos de areia, né? Então, assim, ó, montando seria isso. Lembrar que tempo de baixo tempo, ó, né? Caminhões debaixo de caminhões, areia debaixo de areia. Sempre a grandeza embaixo certinho, né? Pra não errar. Igual a regrinha de 3. Só que na regrinha de 3 só vinha isso aqui, ó. Era só 2. Agora vai aumentar mais um, tá? Então, a diferença de regra de 3 simples e composta é isso. Vai aumentar mais uma, ou 2, ou 3 grandezas. Por enquanto, para vocês, vai aumentar aí mais uma grandeza. Depois de escrever certinho, né, que seria como se fosse uma tabelinha, né, mas pode escrever dessa maneira, a gente sempre vai comparar de 2 em 2, igual regra de 3, tá? Então, comparando sempre com x. Então, a gente vai comparar, por exemplo, assim, ó. Vou comparar só esses dois aqui, ó. Então, ignore essa parte aqui, tá? Então, só pra gente ver a questão da setinha. Aqui a gente sabe que a areia é 160, então a gente sempre coloca a setinha pro maior número. Agora, vamos ver aqui a questão de caminhão, tá? Pra ver se é diretamente ou inversamente. Se for diretamente, continua do mesmo jeito. Se for inversamente, a gente vai inverter a ordem, tá? Então, tipo assim, ó. Vamos analisar. Para descarregar 120 metros cúbicos de areia, então imagina lá um monte de areia, 160 metros cúbicos de areia. Eu vou precisar de 20 caminhão para levar stand de areia lá pro depósito. Agora, se em vez de ser 160 metros cúbicos, se for menos areia, 125 metros cúbicos, será que eu vou precisar de mais caminhão ou menos caminhão? Então, nesse caso aqui, ó, eu não vou precisar desse tantão de caminhão não, né? Por quê? Porque, olha aqui, ó, é bem menos, né? Então, esse X aqui é um número menor que 20, então, o 20 é maior. Então, aqui pode ser 18 caminhões, 15 caminhões, né? Então, é um número menor que 20, por quê? Porque tem menos areia, né? Então, a gente fez aqui, ó, a questão da setinha desse primeiro. Ou seja, a gente sabe que a parte do caminhão e da areia, essa parte aqui que tá a areia, ela é diretamente proporcional. Então, eu não vou trocar nada, tá? Continua desse jeito. Agora, a gente vai analisar aqui, ó. Sempre o que tem X com o número. Então, ignora essa parte aqui, ó. Como se fosse a pergunta só essa parte de cá, tá? Aí, vem aqui, ó, falando pra vocês.
Isso, analisa essas duas questões. Ignora que tem areia no enunciado. Aí fala, ó, em 8 horas, 20 caminhões, 20 caminhões conseguem levar areia para um lugar lá em 8 horas. Em 5 horas, é o mesmo tanto de areia, gente. Aí aqui, gente, antes vamos colocar a setinha, né? Tá vendo? Sempre a setinha maior, pra gente analisar o x. Se a setinha vai ser para baixo ou para cima, diretamente ou inversamente. Mas vamos ver aqui, ó. Tá, então, imagina que o tanto de areia é o mesmo. 20 caminhões, né? Precisa de 20 caminhões para levar lá, tipo, vamos colocar aqui 150 metros cúbicos de areia para um determinado lugar. Então, o tanto de areia é fixado, não muda. Agora, em 5 horas, né? O tempo vai ser menor, né? Ou seja, e eu tenho que entregar o mesmo tanto de areia. Eu vou precisar de mais de 20 caminhão para me entregar esse tanto de areia, ou eu vou precisar de menos de 120 caminhão para entregar esse tanto de areia? Então, o que acontece? Eu vou precisar de mais caminhão. Por quê? Porque o tempo foi reduzido. Se o tempo for reduzido, para entregar, para conseguir fazer a entrega, tem que ser mais caminhão. Senão não consegue entregar esse tanto de areia, não. Nesse tempo bem menor, né? Então, nesse caso aqui, ó, setinha invertida. Então, se a setinha está invertida, ela é inversamente proporcional. Então, essa parte aqui do tempo, ó, vai ser inversamente proporcional, tá? Então, o que a gente vai colocar aqui, ó? Esse aqui, ó, é inversamente proporcional. Esse foi diretamente, esse foi inversamente. Primeiro passo de vocês, olhar quem é diretamente e quem é inversamente. Segundo, o que for inversamente, você inverte. Então, em vez de ser 8 em cima e 5 embaixo, você vai colocar o 5 lá em cima e o 8 embaixo, tá? Inverte. Esse de cá, que é diretamente proporcional, não precisa inverter nada. Montando, então, como é que vai ficar essa situação aqui, ó? Então, aqui, né, tem que trocar. Ó, primeira coisa que você vai fazer é copiar o que tem x primeiro, ó. Tá vendo? 20 sobre x. Regra para todos. Depois você vai colocar um igual e depois você vai escrever as outras duas grandezas. Não importa a ordem, tá? Se quiser escrever primeiro tempo, depois areia, ou areia, depois tempo, eu gosto de escrever quem veio primeiro. No caso desse exemplo aqui, eu coloquei o tempo, né? Então, a gente vai escrever aqui, ó, o 5 e o 8, né? Já invertido. E vai multiplicar, ó, esse é o detalhe, tá? Lembra que antes não aparecia outra grandeza, a gente só terminava aqui, né? Não tinha esse vezes, né? Terminava aqui, multiplicava, cruzado, resolvia. Agora não, agora a gente vai ter que pôr um vezes e colocar a segunda grandeza, que vai ser 160 dividido por 125, ok? Aí continua a conta. Como que a gente continua essa conta? Vamos fazer aqui primeiro, ó, essa multiplicação, tá? Então, primeiro aí, a multiplicação. Vou mudar aqui a cor para ficar diferente. Gente, se der para simplificar, é melhor, porque olha o tanto que esses números é grande. 160, 125, é muito grande, né? Então, se você quiser já simplificar aqui antes, pode, tá? Se não, você vai ter que fazer a continha e depois simplifica. Às vezes vai dar zero também, aí você pode cortar, tá? Então, a gente tem que resolver essa parte aqui que é a multiplicação. Então, ou você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, ou então você pode também simplificar para não ficar tão grandão. Tipo aqui, ó, 160 dividido por 8. Dá para dividir tudo por 8. 8 vezes 1 é 8, 8 vezes 2 é 16. Então, aqui, 160 dividido por 8 é 20. Tá vendo? Que já diminuiu. Era 160, virou 20. Muito mais fácil, né? Olha aqui outro que pode simplificar. O 5 e o 125. Dá para dividir tudo por 5. 5 dividido por 5, 1. 125 dividido por 5, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 5, 25. Olha aí, ó. Bem menor, não ficou? Era 125, virou só 25, ficou bem menor. E ainda, gente, se vocês quiserem, pode simplificar mais ainda, ó. Mudar a cor aqui, ó. Olha aqui, ó, o 20 e o 25, ó. Dá para dividir tudo por 5. 5 vezes 4 é 20 e 5 vezes 5 é 25. Então, ó, repete a primeira parte
E depois que a gente simplificou tudo, aí a gente multiplica, ó. Sobrou o quê? 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 5, 5. Não ficou muito mais fácil? Então, vocês podem simplificar, tá? Então, aqui ficou 4/5. Aí, a gente continua a conta aí nossa. Deixa eu só organizar esse quadro. Aí, organizei o quadro, né? Então, a gente viu que é 4/5. Chegou nessa parte, a gente simplesmente multiplica cruzado, né? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, vai ficar 4 vezes x, 4x. E 5 vezes 20, 5 vezes 2 é 10, né? Então, acrescenta um zero, então fica 100. Então, x vai ser 100 dividido por 4. Quanto que é 100 dividido por 4? 100 dividido por 4 é 25. Ou seja, perguntou quantos caminhões vai precisar, então, para transportar em 5 horas 125 metros cúbicos? Vai precisar de 25 caminhões, ok? Aí, eu quero que vocês agora peguem no livro, tá? Vamos pegar o livro? Então, aí no livro de vocês, gente, é na página 43, tá? A gente fez a correção da página 43, agora... na página 43, a gente fez a correção, aí embaixo vem escrito regra de 3 composta. Então, tá aí, ó. Trata-se de um procedimento, né, que para resolver problema com mais de 2 grandezas, né? Então, a gente tem que identificar as grandezas, se é diretamente ou inversamente proporcional, né? E ver, comparar elas em relação ao x, tá? Então, aí embaixo, gente, tem um probleminha aí, ó, tá lá. Em um prédio, 18 pintores pintam uma área de 900 metros quadrados. Em 6 horas, quantos pintores, né, com o mesmo desempenho dos anteriores, vamos precisar para pintar uma área de 1.400 metros quadrados em 2 horas? Tá? Então, vamos lá pegar o quadro. Então, ó, aqui, ó, vamos colocar o que ele tá falando, né? Em um prédio com 18 pintores. Então, vou colocar aqui, ó. Essa cor aqui não ficou boa, não. Deixa eu pegar outra cor. Aqui, ó, 18 pintores, né? Continuando lendo. Pintam uma área de 900 metros quadrados. Em quanto tempo que tá escrito lá? Em 6 horas. Aí vem falando, continuando. De quantos pintores, então, eu quero saber aqui, né? De quantos pintores, com o mesmo desempenho dos anteriores, vamos precisar para pintar uma área de 1.400 metros quadrados em quanto tempo aí? 2 horas. Então, é isso que a gente vai resolver. Então, o primeiro passo, gente, é a gente saber quem é diretamente e quem é inversamente proporcional. Então, vamos lá. Aqui, ó, sempre que eu falei, pega um que tem x e outro que não tem x, para vocês comparar, e ignora o outro. Aqui fica como se fosse regrinha de 3, sem conversa, meninos. A Aurora tá aqui conversando. Então, vamos analisar esses dois aí. Tá, então, analisando essas duas grandezas aqui, ó. Então, primeiro a gente põe já a setinha, né, apontando para o maior número. E agora, vamos ver se vai precisar de 18 pintor ou muito mais de 18 pintor, tá? Ou menos de 18, vamos ver. Então, ó, imagina, né, tem uma área lá, né, para pintar. Vai pintar alguma coisa lá, uma área. E para pintar essa 900 metros quadrados de área, eu preciso de 18 pintor. Para pintar uma área bem maior, eu vou precisar de mais pintor ou menos pintor? Tem que entregar no mesmo tempo, tá? Então, o tempo aqui, ó, tem que ser o mesmo. Então, para entregar o trabalho na data certinha, eu vou precisar de mais pintor. Então, nesse caso aqui, ó, as duas setinhas estão viradas para o mesmo lugar, diretamente proporcional. Não, vou precisar inverter. Agora, vamos comparar a parte do tempo. Agora aqui, ó, analisando em relação à parte que tem o x, que é os pintores, né?
e o tempo. Eu falei no outro, quantos pintores, né? Não, tá certo. Então, vamos lá. Comparando os dois. Então, ó, imagina, a área é fixada, tá? Praticando que a área é um valor só, não é dois, não. Então, vamos imaginar aí, uma área para pintar um valor igual. Então, vamos imaginar que a área aí, por exemplo, é 2.000 metros quadrados. Então, tem que pintar esse lugar, né? Que tem a área igual aí, tá? Então, vamos agora imaginar. Primeiro, vamos colocar a setinha para o maior número aqui no tempo, que é o 6, né? Agora, comparando com os pintores. Ó, para pintar uma determinada área, eu preciso de 18 pintores para pintar essa área em 6 horas. Em 2 horas apenas, eu tenho que entregar a área pintada. Em 2 horas, ou seja, bem menos tempo. Eu vou precisar de mais pintor para pintar aquela área ou de menos pintor? Bom, eu vou precisar de muito mais pintor. Por quê? Porque senão eu não consigo terminar, né? Então, para pintar determinada área, eu vou precisar de muito mais pintor. Ou seja, isso aqui ó, vai ser inversamente proporcional. Na regrinha de 3 simples e composta, a gente tem que ter muita interpretação, tá? Então, você imaginar o que seria, então, o que vale é a interpretação. Na regrinha de 3 simples, a maioria aí eu vi que conseguiu tranquilamente interpretar. A composta é igual, tá? Você ignora uma das grandezas e analisa igual a regra de 3 simples. Então, o jeito de analisar é o mesmo. Só o jeito de montar aqui no final que vai mudar um pouquinho, tá? Por quê? Ó, primeiro, esse inversamente proporcional eu tenho que inverter. Em vez do 6 ficar em cima e o 2 embaixo, o 2 que vai ter que ficar lá em cima e o 6 embaixo. Então, né, vamos montar. Primeira coisa, a regrinha é igual eu falei no outro. A regra não muda, então põe lá o 18 e o x. Quem tá com x, põe de cá isolado e põe o igual. Agora, a gente vai pôr as outras duas grandezas que sobraram multiplicando, tá? Então, aqui, ó, vai ficar 900 sobre 1.400 vezes, aqui eu não ponho esse aqui, tá? Eu ponho invertido, o 2 e o 6. Então, ficou dessa maneira aqui pra gente resolver. Aqui, ó, organizei aqui pra ficar melhor, né? Então, ó, o que a gente pode fazer? Sempre a gente começa nessa parte de cá, ó, tá? Porque eu tenho que fazer essa multiplicação. Mas se der para simplificar, melhor, gente. Sua conta vai ficar bem mais fácil. Imagina se eu multiplicar esse número grandão. Primeiro, ó, tem 2 zero aqui em cima com 2 zero aqui embaixo. Eu vou cancelar. Facilitou minha conta. Ó, o que eu posso fazer também? Se você quiser simplificar o 2 com 6, dividindo tudo por 2. Então, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. Ah, professora, eu não quero simplificar. Gente, não tem importância. O resultado final vai dar o mesmo. A diferença é que sua conta vai ser bem maior, tá? Aí, deixa eu pegar aqui outra cor, ó. Tá vendo o 9 que sobrou com 3? Dá pra dividir tudo por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Olha o tanto que ficou pequenininho o número. Ó, aqui em cima sobrou só o 3. O 3 vezes 1. Quanto que é 3 vezes 1? 3. Aqui embaixo sobrou o quê? O 14 vezes 1. Quanto que é 14 vezes 1? 14. Tá? Então, fica bem menor, tá? Ah, professora, eu não quero fazer assim, quero multiplicar tudo, não tem importância. A diferença é que em cima vai ficar 2 vezes 900, 2 vezes 9 é 18, né? Vai dar 1.800, e embaixo 6 vezes 1.400 você multiplica também. A diferença é porque vai dar um número grande, mas no final, quando você multiplica cruzado e divide, vai dar o mesmo número, tá? Então, não tem importância. Então, chegou nessa parte, a gente multiplica cruzado. 3 vezes x, 3x. 14 vezes 18, faz a continha do lado, né? Eu vou colocar aqui para andar mais rápido, 252. Então, x, eu só vou dividir o 252 por 3. Quanto que é 252 dividido por 3? Então, x aí, ó, vai dar 84, tá? Então, aí no livro de vocês, tá aí da mesma maneira, tá? 84, beleza?
Então, essa é a regrinha o jeito que a gente faz para resolver um probleminha usando a regra de 3 composta. É parecido com a regra de 3 simples na parte da gente analisar, só que você vai ter que analisar mais um pouquinho. E colocar x de um lado e do outro lado colocar as outras duas grandezas multiplicando. Se der para simplificar, simplifica, que você vai ver que vai ser bem mais fácil a continha. Tá? Beleza? Se alguém tiver ainda com alguma dúvida, né? Quiser que passe mais exemplos, vocês podem me perguntar aí no privado, que aí eu gravo rapidinho mais vídeos e mais exemplos, tá? Quem aqui ainda, professora, eu não entendi ainda. Então, aí eu ponho mais exemplos, tá? Mas aqui eu acho que com esses exemplos aqui já deu para entender como é que funciona. Tá? Agora vocês vão fazer a atividade aí que eu propus, pega, faz no livro, né? Terminou, tira a fotinha e manda no e-mail. Não esquece de pôr o nome, né, do estudante, né? Coloca lá estudante tal e a etapa, né? O 8º ano. Beleza? Então é isso aí, gente. Espero que tenham aprendido aí o conteúdo. Qualquer dúvida pode me procurar e bons estudos a todos.